Voltando eu sei que você tem várias plataformas, especificamente a gente está falando sobre Aham. esse sentido de valorizar as marcas. Pelo que eu entendi, Fábio, o teu projeto de trabalho é alguma coisa que extrapole um momento. Então, quando você está criando ou você está ajudando a formar uma marca Hendrick, esse Hendrick, essa marca, ela deverá ser lembrada de forma positiva daqui a 30, 40, 50 anos. É por aí, né? A ideia é que nós tenhamos com os atletas que nós estamos trabalhando benchmark, referências para que meninos por exemplo, hoje estejam treinando aí nas categorias de base do Palmeiras, do Corinthians, eventualmente ele levante a mão e fale, puxa, eu gostaria de ter a carreira dentro do campo e fora do campo do Luiz Guilherme, ou eu gostaria de ter a carreira dentro do campo e fora do campo do Vitor Reis. Enfim, são os bons exemplos que nós queremos, porque a imagem dos atletas ela vai cada vez ser um tópico mais importante em relação à receita, em relação à estratégia. Então, quem virar as costas para isso corre um grande risco de quebrar a cara ou de ficar ultrapassado. Então, por exemplo, existem diversos agentes de jogadores atualmente que a gente pode já chamar de old school, que eles não entenderam ainda a importância da imagem do atleta. Então a preocupação fica muito restrita assim, quero vender o atleta, eu tenho participação sobre o salário dele, depois eu quero vender ele de novo, e fica nesse ciclo até o atleta chegar numa idade mais avançada e ele tá usando muitas vezes esse dinheiro para comprar vários atletas que estão vindo, né? Então, se você não tiver atenção com a imagem do atleta, é, pode ser que a agência do lado tenha. Então, isso vai fazer com que ela se torne, desculpa o termo, mais sexy do que a tua, porque muitas vezes o menino que vai vir vai falar, eu quero ter a carreira do Vitor Reis, ao invés do zagueiro X ou do jogador Y, que não cuidaram da imagem. Quando as oportunidades comerciais passaram, elas não foram. é, é, não foi dado o valor. Enfim, eu estou acompanhando muito isso, Flávio, de situações que os empresários veem uma proposta, por exemplo, para um atleta ser embaixador de um álbum de figurinha. De repente o valor não é alto, isso aqui tipo é irrisório, mas não é o valor, é a imagem, né? É a imagem, é ter o convite de você ser o embaixador de um álbum de figurinha. Quanto que vale isso para a imagem? Para quem são crianças, né? É intangível, Isso né? que você está Então falando essas é coisas tão têm que ter mais real, atenção. Fábio, que a gente perdeu muito dessa. Aliás, até o próprio Hendrick pode ter sido influenciado. Por que o Hendrick tem o Bob Charlton como uma referência? Porque os clubes brasileiros, em virtude de valores, eles deixaram de participar do FIFA, etc., que divulgam os seus nomes para o mundo inteiro. E aí sim, esses clubes seriam conhecidos, e nem os nossos meninos conseguem jogar com o time que ele torce, ele vai jogar com outro time, ele vai se afeiçoar a esse time. Por isso que o Bob Charlton chegou na vida de um garoto como o Hendrick, que tem 18 anos. É uma coisa muito. Não se teve a noção daquilo que você está falando. Poxa, quanto vale você ser embaixador de um álbum de figurinha? O quanto é importante você estar num jogo onde o seu nome vai ser difundido pelo mundo todo? É mais ou menos por aí, né? Sim, e eu escutei muito na rádio. é, Clubes brasileiros, prestem atenção que os clubes estrangeiros estão chegando. Sim. Hoje, se você anda na rua, a chance de você ver alguém vestindo uma camiseta do Paris Saint-Germain, do Manchester United, do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona, do Milan, é enorme. Isso aconteceu pela ausência dos clubes brasileiros do que mais pelo mérito dos clubes Eles estrangeiros. não fizeram nada, né? É simplesmente talvez seja até mais seguro usar a camisa do clube, mais o joguinho que ele joga e pronto, né? Já se criou aí uma situação. E é muito difícil, né, Flávio? A nossa moeda perto do euro é uma moeda muito fraca. Então, quando vem uma proposta para um atleta e eles estão levando atletas cada vez mais cedo, é difícil o clube aqui segurar. Ainda mais com uma gestão
que ela não é 100% profissional, a gente sabe, né? Muitos clubes ainda, enfim, pode até ter uma gestão melhor hoje, mas já pegaram um barco semi-afundando, né? De gestões totalmente irresponsáveis, né? Que muitas vezes o dirigente falava assim, não, mas eu dedico a minha vida ao clube, né? Eu fico o dia inteiro no clube, mas espera aí, como é que a conta fecha? Você fica o dia inteiro no clube, né? Então, realmente nós só temos ainda um futebol brasileiro respirando sob aparelhos porque a paixão do brasileiro com o futebol é muito grande. Então, isso possibilita os clubes continuarem respirando, mas a gente precisa de uma administração melhor. A SAF apareceu agora num momento positivo, mas também uma ou outra situação demonstrou que não adianta fazer as coisas com pressa, porque você pode cair numa cilada e enfim. Mas a gente precisa de um futebol mais profissional, porque um futebol mais profissional nós vamos ter o dinheiro mais em caixa, e esse dinheiro mais em caixa vai possibilitar a gente vender menos atleta. Eu costumo dizer que a Disney não vende nem o Mickey nem a Minnie, porque eles ajudam a trazer os turistas. Perfeito. Né? E o futebol brasileiro vende o Mickey e a Minnie antes deles realmente se transformarem no Mickey e a Minnie. Verdade, excelente comparação. Então eles vão para fora e ajudam a vender produtos licenciados, ajudam a valorizar os direitos de transmissão para o mundo todo, ajudam a vender excursões internacionais. E enquanto isso a gente fica muitas vezes observando qual vai ser o próximo Mickey que vai jogar na Europa e não no time brasileiro. Então isso acaba atrapalhando não só a imagem dos clubes nacionalmente quanto internacionalmente. Se você for ver os últimos mundiais, o último que ganhou foi o Corinthians, e num dia muito inspirado do Cássio, né? Pegando vento, mas se você for ver os clubes europeus, tem batido os sul-americanos, mas assim, vamos ver agora o Mundial da FIFA como vai ser. Piorou.